Bom dia, crianças. Olá, tudo bem? Bom dia, família Gileade. Mais uma vez nós estamos reunidos, né? Vocês aí na casa de vocês e a tia aqui para a gente estudar mais uma passagem bíblica, né? Que é onde a gente se sustenta, alimenta a nossa fé quando a gente estuda a palavra de Deus, né? Então nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, certo? Então é mais uma parábola. Domingo passado a gente estudou, né, uma parábola, a gente viu o que era parábola, não é isso? Vocês estão lembrados? Então pegue a Bíblia aí de vocês e abre no livro de Marcos 4, 33, versículo 33. Marcos 4, versículo 33. Vamos aqui, deixa eu abrir aqui. Então diz assim: por que Jesus falou parábolas, né? Então a gente vai recordar da aula de domingo. Diz assim: com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Quem eram os ouvintes? Era a multidão que seguia Jesus, né? E aí, por que Jesus usava as parábolas, né? Então nós vimos aqui, ele expunha, quer dizer, ele falava as coisas de Deus, doutrinava aquele povo através das parábolas, né? E aí, essa parábola que nós vamos estudar hoje vai falar sobre a parábola do semeador, né? O semeador. No domingo passado, a gente estudou sobre os dois alicerces, lembra? Os dois fundamentos, que a gente estudou que tinha um homem prudente e um homem sensato. Prudente foi aquele que construiu a casa dele na rocha, que é Jesus, né? E o insensato fez na areia. Então, quer dizer, não pensou, né? Não primeiro raciocinou o que ele ia fazer. E aí veio as tempestades, né? Que eram ali representadas como as coisas do mundo, as tribulações, e ele caiu, desanimou. Mas é aquele que construiu na rocha, continuou firme em Jesus. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre vamos estudar sobre a parábola do semeador. Mas antes vamos orar para pedir a Deus, né, que nos dê entendimento, discernimento da palavra. O que Jesus quer falar também ao nosso coração. Assim como falou naquele tempo para aquela multidão. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando a sua palavra. A sua palavra é o nosso alimento, Senhor. Que nós possamos continuar firmes na fé, mesmo mediante a toda a situação que nós estamos passando, mas que o Senhor nunca nos deixe desanimar na fé, Pai. Em nome de Jesus oramos e glorificamos o seu santo nome. Amém. Então vamos lá. A parábola de hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então vocês podem abrir aí, Mateus 13, versículos de 1 a 9. A gente vai contar a história e depois a história bíblica, e depois vocês vão confirmar essa história no livro de Mateus, certo? E aí, essa parábola, ela tem 3 elementos principais, né, contidas nela, que é o semeador, a semente e o solo. Por que Jesus, nesse dia que Jesus contou essa parábola, ele estava na praia, né? Aí ele foi para o barco, ficou no barco falando a parábola, contando a história, e a multidão à beira, né, em pé lá, ouvindo Jesus falar. Com certeza, como a tia falou, que Jesus usava os elementos por onde ele passava, que ele sabia que aquela multidão, se era multidão de agricultores ou de pescadores, né? Então ele sabia que ali havia muitos, imagino, agricultores. Foi onde ele usou esses elementos para poder doutrinar aquelas pessoas.
né, que ele era conhecido como pelo poder que ele tinha, né, que Jesus tinha, que fazia milagres, prodígios, milagres, mas ele levava a palavra para doutrinar aquelas pessoas, certo? E ele conhecia o coração de todos ali, né? Então, por isso que nós temos que ler, que estudar a Bíblia e praticá-la, né? Para que Deus possa fazer a diferença na nossa vida. E essa parábola também você pode encontrar em Lucas, no livro de Lucas e no livro de Marcos, certo? Então, a parábola diz o seguinte, a tia falou, a semente, o semeador, né? E o solo aqui, né? O solo representa, depois a gente vai ver o que cada um representa. Ele te vai contar, depois a gente vai voltar para saber o que Jesus, para entender o que Jesus queria falar para aquela multidão. Então, eis que o semeador, que era o homem que semeava, que plantava, saiu a semear. Por quê? Porque ele saiu a semear. Porque lá onde passava o arado, para remover a terra, né, para poder plantar a semente, a terra ficar fofinha. Só que tinha lugares em que o arado não passava. Aí o semeador ia, né, jogando as sementes. Então, na primeira ilustração aqui que nós temos, nós éramos pássaros, né, e um caminho. Então, essa semente ela foi jogada à beira do caminho. Essa aqui, o semeador jogou aqui, à beira do caminho. E continuou, né? Continuou a semear. Semeou, né, num lugar que tinha muitas pedras. Então, a semente caiu no meio das pedras, era muita pedra mesmo. Então, a semente caiu no meio da pedra. E no terceiro quadro, a outra semente caiu no meio dos espinhos, olha aqui, quantos espinhos, né? Tinha pedra, mas tinha muitos espinhos, né? A característica desse solo aqui era mais os espinhos, aqui era a pedra, aqui era mais os espinhos. E uma das sementes caiu em terra boa, muito boa. Então nós vamos ver o que aconteceu com cada semente. Você entendeu o significado dessa parábola? Não? Não entendeu ainda? Talvez você já ouviu, né, em alguma aulinha de ABD ou do culto infantil essa parábola, mas todas as vezes a gente ouve, mas todas as vezes que a gente ouve novamente, a gente sempre tinha um ensinamento, né? Assim, aconteceu também com a tia Delma, quando estudou a parábola, né? Já conhecia a parábola, mas quando eu estudei, ela me trouxe coisa nova para o meu coração. E eu acredito, criança, também que vai trazer para você, né, para sua família, coisas novas. As coisas de Deus se renovam todo dia na nossa vida, né? Graças a Deus. Aí os discípulos também não entenderam. Entenderam e disseram, mestre, o que o senhor está querendo ensinar? Eles perguntaram, questionaram Jesus. Mestre, o que o senhor está querendo ensinar? Aí Jesus começou a falar com eles, né, com eles também, com a multidão. Porque Jesus precisava mostrar para eles que eles também, como eles eram seguidores de Jesus, eles precisavam entender o que Jesus estava falando. Então tá, aí ele falou, ó, a semente que o semeador jogou, né, à beira do caminho. Beira do caminho, o que é um caminho? Caminhar, vamos passar por aquele caminho. É onde várias pessoas passam. A gente não passa no meio de um monte de mato, se tiver um caminho, a gente vai seguir aquele caminho. Então, a semente caiu aqui e passavam muitas pessoas ali. Então, a semente foi pisoteada. As pessoas passavam, pisavam, ela foi pisoteada, amassada, né? Ficou toda quebradinha. Aí o que aconteceu? Os pássaros vieram e comeram a semente que estavam esmigalhadas no chão, à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Não produziu nada aquela semente, né? E essa semente, que ela está aqui representada, a semente,
é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus. E esse coração, ele está representando o solo, né? Ele está representando o solo, é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus, né? Ela não teve nem chance de nascer, né? Aquele que ouve a palavra não teve chance nem de aceitar Jesus como seu Salvador, seu único Salvador. Então, já que o solo é o nosso coração, né? E a semente não caiu nela, que ela foi pisoteada e comida pelos pássaros, mostra que é um coração duro, que ouve a palavra de Deus, né? Tem a oportunidade da semente germinar, mas ela endurece o coração. Ela não muda a sua maneira de ser. Eu sou assim mesmo, você sempre assim. Jesus não consegue penetrar. A palavra não consegue penetrar. Né? Não absorve os ensinamentos de Deus e nem coloca em prática. Na segunda semente, né? A segunda semente que caiu, né? Que ela continua sendo, certo? A segunda semente que caiu, ela continua sendo a palavra de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Ela nasceu. Ela caiu no meio de um monte de pedra, né? Cheio de pedra. Lembra quando a gente ouve na igreja falar, tem que tirar o coração de pedra, né? Amolecer o nosso coração, colocar no coração, não deixar que essa pedra endureça, né? Que ele nada penetra. Então foi assim, a semente caiu aqui, nesse monte de pedra. Ela até germinou, né? Ela germinou, veio o sol, né? Ela precisava do sol para germinar, ela germinou, mas ela não resistiu. Ela morreu, ela murchou. Ela não conseguiu, também não conseguiu ir lá buscar o alimento que ela também precisava, que era a água e o solo, tirar os nutrientes do solo. Só o sol não foi o suficiente para segurá-la. Ela não resiste, ela morre, porque a raiz não conseguiu ultrapassar as pedras, era muita pedra que tinha naquela região ali da Palestina, né? Havia vários tipos de solo, e isso aqui era comum, muita pedra. Então a plantinha, a raiz não conseguiu ir lá buscar água. Murchou, morreu. Então a semente continua representando a palavra de Deus. O solo é o nosso coração, que recebe a palavra de Deus com alegria, glória a Deus, né? Com alegria, mas não persiste. No momento das provações, igual esses momentos que nós estamos vivendo aí de pandemia, nos momentos difíceis, né? Às vezes até de um desemprego na família, a gente desanima e deixa andar com Jesus. Não vou mais na igreja não, eu fiquei desempregado, Jesus não olhou por mim, então eu não vou mais, né? Aí a gente deixa de acreditar, deixa de andar com Jesus, né? Não entendendo que o momento vai passar, né? No momento vai passar. Jesus está no comando, Ele está no comando, Ele não vai deixar a gente perecer, né? Ele está no comando. E aí, crianças, nós vamos para o terceiro solo, né? Então aqui, essa pessoa deixou de andar com Jesus, né? Porque passou pela tribulação e não suportou. Porque a semente que caiu no seu coração não encontrou, só brotou e murchou. Aqui nós encontramos a terceira semente, né? Que caiu num monte de espinhos, né? Ela caiu num monte de espinhos. E aí o que aconteceu? Ela até brotou, né? Ela brotou e aí ela não resistiu, né? Que são as coisas do mundo, ela não resistiu, ela ficou até grandinha, mas na hora de dar fruto, ela não deu. Sabe por que ela não conseguiu?
porque os espinhos sufocaram ela, né? Ela não conseguiu dar fruto. Nós precisamos dar fruto, nós cristãos precisamos dar frutos. Ela não conseguiu. Porque dos espinhos, quem são esses espinhos? São as coisas do mundo, né? São as coisas do mundo. Então a gente recebe a palavra, a gente aceita Jesus como Salvador, né? A gente deixa a semente entrar, a semente entrou, ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus e ela germinou. Mas os espinhos, que são as coisas do mundo, nos sufocam e a gente não produz fruto, né? O que acontece? Ah, hoje vai ser um sol maravilhoso, não vou à igreja. Eu vou para a praia, que eu vou ouvir a palavra de Deus. Não, domingo que vem eu vou. Aí domingo que vem acontece outra coisa, não vou não. Aí às vezes a gente fica meses sem ir à igreja, sem ouvir a palavra, sem deixar a semente brotar no nosso coração, né? Porque a gente tem que ficar alimentando essa terra. Então, gente, os espinhos são isso, são as coisas do mundo. Ah, eu vou pro shopping hoje, não quero ir à igreja, o culto, ouvir o pastor falar, não, já fui domingo passado, mas a gente precisa ir todos os dias, né? A gente precisa ouvir a palavra, precisa se alimentar dessa terra. A gente precisa deixar a nossa terra produzindo, boa. E aí no último quadro, né, nós vemos aqui que ela produziu frutos, né? A produziu aqui representa nós que aceitamos Jesus, né, como o nosso Salvador. Nós nos alimentamos todo dia dessa semente, nós deixamos a semente todo dia penetrar no nosso coração, que é a palavra de Deus. Lemos a Bíblia, seguimos o que ela diz, né? Não estamos aqui, às vezes lemos, né? Mas as coisas do mundo, que são os espinhos, elas não nos abafam, não deixam produzir fruto. Essa aqui não, essa aqui produziu seus frutos, ela deu bons frutos, né? Então essa é a terra boa. E todas as vezes que a gente ouve a palavra, é um frutinho que nasce, né? É uma plantinha que nasce, é uma sementinha plantada, é uma sementinha que brota, é uma sementinha que dá frutos, certo? Então são as coisas boas que a gente aprende lá na Bíblia e que a gente vai aplicando depois que a gente aceita Jesus como Salvador. Então o que nosso coração, o que nós precisamos fazer para que nós possamos estar sempre como esse solo, dando frutos? Nós precisamos orar, né? Orar sempre. Conversar, orar o que é? Conversar com Deus, é isso? Conversar com Deus, glorificar o nome dEle, agradecer, pedir, contar para Ele tudo que a gente está sentindo, não deixar o nosso coração ficar abafado, né? Porque senão ele se torna assim, ó, duro, como pedra. Então nós contar para Ele: Jesus, querido Deus, estou passando por essa situação, minha família está passando por essa situação, nos ajuda, nos dá entendimento, sabedoria para saber o que a gente vai fazer. Com certeza Ele vai ouvir no tempo dele. E depois a gente vai, outra coisa que a gente tem que fazer é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Só que a gente tem que ler, a gente tem que meditar, a gente tem que... Né? A gente pode só ler, passou aqui porque não leu, não li uma frase, mas aquela frase tem um contexto, né? Tem antes, vem toda a história para a gente chegar naquela frase, porque a gente não pode ficar lendo frases soltas, né? A gente tem que entender o todo da Bíblia. Então, ler a Bíblia, praticar os ensinamentos de Deus, né? Não podemos só ler, né? E fazer igual nesse solo aqui, ó. Ler a palavra, ler mesmo. Aqui também lê.
Que lê a palavra, a semente está germinando, mas quando vem as provações, desanima. E obedecer. Então, quando a gente ora a Deus, a gente lê a Bíblia, a gente também obedece. Que a gente vai aplicar o que a gente leu aqui, ó. Aqui Deus nos dá sabedoria, a gente pede sabedoria, lê, e a gente obedece e pratica o que Jesus manda, o que Deus manda falar, deixou escrito pra gente, certo? Como que eu recebo a palavra de Deus dentro do meu coração? Como? Como você está recebendo essa sementinha, essa palavra de Deus no seu coração? Que solo você está sendo? Que tipo de solo? Aquela semente que cai e fica à beira do caminho, que cai no meio das pedras, que cai no meio dos espinhos, ou que cai em terra boa. A minha oração, criança, que você seja, que o seu coração seja esse aqui, ó, uma terra boa, para vocês darem muito frutos hoje, que é o presente, hoje na igreja, e no futuro também, porque no futuro vai vir todas essas coisas aqui e a gente vai passar, porque o meu coração é esse. Então vai vir todas as provações, eu vi as coisas do mundo querendo me tirar da igreja, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar com o meu coração produzindo frutos, Por quê? Porque o solo frutífero, ele é bom. O que ele quer dizer para nós quando Jesus fala do solo frutífero? Que aquela multidão estava ouvindo, deveria ter esse solo frutífero. Quer dizer, escolher de cada um, Mas Jesus não deixou de pregar, de falar. Porque o Espírito de Deus vai fluir normalmente quando a gente tem um solo bom, um coração bom. Bom não quer dizer essas bondades, eu fiz isso com fulano, fiz isso. Não, bom é a gente ter bondade conforme a Bíblia nos fala. Depois, mais pra frente, a gente vai estar estudando sobre isso aí, O que é ser bom na Bíblia? Não é bom aí conforme muitas pessoas pregam, não. Essa bondade, não. Generoso. Ter um bom caráter, E ser íntegro. Lembra do homem que construiu a sua casa na rocha? Porque ele estava construindo o seu caráter ali. Quando a gente constrói a nossa casa na rocha, quando a gente tem um coração generoso, a gente tem um coração íntegro. Ouvinte da palavra. Como que a gente ouve a palavra? A gente lê a Bíblia, a gente vai à igreja, assim, que lá é que a gente reconhece a voz de Deus, a gente busca sabedoria, na Bíblia que a gente busca sabedoria, que a gente ouve a voz de Deus, e a gente deixa a vida ser moldada. Eu passei por todas essas fases aqui, mas eu deixei ser moldada. Eu cheguei aqui nesse solo fértil, porque eu deixei ser moldado pela palavra, pela semente, que é a palavra de Deus. Retentor da palavra. Que palavra é essa? Retentor, que guarda, Quando a gente retém, a gente guarda a palavra, a gente estuda, a gente é fiel a ela. Frutífero, ele não guarda para si o que recebe de Deus, Aqui ele não guardou para ele, aqui a gente não guarda para a gente o que a gente recebe de Deus. Tem os frutos internos e os frutos externos. Interno é quando a gente muda o ser, a gente muda o nosso modo de ser, o meu ser. Então, esse é o fruto interno que eu produzo. Aí depois que eu produzo esse interno, eu produzo o fruto externo, que é fora. Interno dentro, externo fora. Que aí a gente faz o quê? Multiplica a palavra produzindo mais vidas. Aquele semeador, ele não saiu à toa. Ele não escolheu só o solo fértil. Ele, mesmo que a semente tenha morrido, a semente estava no meio do espinho, mas ele jogou a semente em todos os solos. Todos os solos.
Ele não disse assim, eu só vou lá naquela terra boa. Não. Ele jogou, a gente viu, em 4 tipos de solos, né? E a gente também tem que fazer assim. Então, quando esse fruto nosso, ele é externo, ele multiplica a palavra, produzindo mais vidas, cheios do Espírito Santo. Então, não podemos desanimar. Nós temos que ser perseverante. Outra característica do solo fértil. Perseverante. Não se deixar desanimar, não abalar a nossa fé. Então, vivendo um momento em que a fé da gente às vezes é abalada, sim. Né? Por que um servo de Deus é acometido por esse vírus? A gente fica se perguntando. Né? Eu estou com outro colega que é servo de Deus também com corona. Mas a gente não pode desanimar. Ele não está desanimado, assim, ele está glorificando a Deus. Eu lembro, isso é uma reportagem que o Dr. Sharif falando, que o maior remédio nesse momento que a gente está vivendo é a fé. E a fé vem porque pela palavra. A fé vem pela palavra. Jesus não fala, a Bíblia não fala que a gente tivesse esse coração aqui que a gente não ia passar por dificuldade. A gente vai passar sim, mas a nossa fé não vai ser abalada, porque nós estamos construindo a nossa casa na rocha. O nosso coração é um solo fértil, onde a semente, que é a palavra de Deus, ela vai penetrar, ela vai criar raiz, ela vai dar frutos, ela vai mudar o meu ser, a minha maneira de ser para melhor, conforme a imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Então a gente tem que melhorar todos os dias. Então por isso que a gente tem que permanecer com esse coração, com essa terra, com esse solo fértil, para que a gente não desanime, crianças. Não podemos desanimar, né? Cada hora vem uma notícia, as aulas vão começar tal dia, mês de junho agora a gente já não vai mais voltar. Eu sei que vocês devem estar super ansiosos, né? Porque era um momento de socialização também de vocês, um momento da igreja. A gente foi afastado de tudo, mas nós não podemos temer, né? Não podemos temer. Nós temos que estar firmes na rocha que é Jesus. Tá bom? Beijo no seu coração. Meu desejo é que o seu coração, que a sementinha caia no seu coração e produza muitos frutos, tanto interno como externo. Beijos, fique com Deus. Uma semana abençoada, abençoada. E não esqueça de orar, de ler a Bíblia e de obedecer. Tá bom?